Boa noite. Boa noite. Tinha entrado errado. Ai, ai. Criei aqui um negócio errado, não estava dando certo. Mas tudo bem, sem problemas. Ô, Carol, eu vou. Cadê? Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso fazer? Mais opções, configurações. Permitir. Permitir. De áudio. Tá. Não sei ainda como colocar isso de co-host para deixar as pessoas entrarem. Deixa eu ver aqui. Ferramenta de reunião. Mover tradução, simultânea. Mostrar mais. Mostrar menos. Acho que eu tenho que deixar. Bom, vou esperar mais um pouquinho. Boa noite quem está aqui. A ideia aqui, eu vou falar um pouco sobre Tanu. Então, a ideia é falar um pouco sobre Tanu. Na verdade, a Tanu Triagem Auditiva Neonatal Universal, que estou envolvido já há algum tempo. A gente está aparecendo as coisas aqui. Deixa eu fechar aqui. Esperar. Bom, eu vou começar. Se eu receber alguma notificação aqui, eu... Apresentações. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Deixa eu ver aqui. PowerPoint. Opa. Página inteira. PowerPoint. Eu acredito que vocês estejam vendo, né? Sim, sim, doutor. Tá, beleza, então. Aí, ó, tá vendo? Aí aqui eu já tenho que permitir. Eu vou sair e voltar. Acho que dá para fazer isso. Depois eu aprendo como é que deixa alguém como co-host para poder... Bom, a princípio, então, isso vai ser gravado. Já está sendo gravado. Então, por várias questões aí, né? Às vezes não falar coisa que eu não falei. E para também a gente não ter muito problema, tá? Então, eu vou falar sobre Tanu. Na verdade, é um caso bem particular, mas eu vou expandir essa discussão. Vou tentar fazer uma discussão um pouco mais ampla. Então, obrigado a todos que estão aqui. Estou muito gentil aí, todos estarem. Então, essa aula os residentes tinham pedido para eu fazer e daí eu resolvi abrir algo mais dinâmico e tem fono aqui também. Depois vocês podem me ajudar com alguma coisa, tá? Bom, então, meu nome é Wagner, atualmente eu sou docente da pós-graduação da Unicamp, onde eu fiz graduação, fiz residência, fiz mestrado e fiz doutorado. Estou lá há bastante tempo. Então, o que é TANU, né? TANU é a Triagem Auditiva Neonatal Universal.
todo mundo já conhece esse tema, né? Essa sigla. Ela começou, essa triagem não é tão antiga assim como as pessoas acham, ela começou em 93 nos Estados Unidos, através do Joint Committee on Infant Hearing. Daí criou algumas recomendações, e o primeiro estado no mundo que começou a fazer esse programa de triagem foi Rhode Island, nos Estados Unidos. No Brasil surgiu muito tempo depois, 2010, com uma lei federal, essa 12.303, obrigando todos os hospitais e maternidades a fazerem emissões otoacústicas evocadas. Isso são coisas assim oficiais, mas na cidade de Campinas é feito desde o ano de 2000. Na cidade de Campinas, a gente já no Unicamp a gente já fazia triagem, tá? Com autoemissões. Só que só em 2013, aqui. Só que só em 2013 o Brasil começou a ter assim diretrizes de atenção, de triagem auditiva, e surgiram protocolos diferenciados para recém-nascidos de baixo risco e de alto risco ou para perda auditiva. Isso aí eu vou falar daqui a pouquinho. A realidade hoje da TANU no Brasil é extremamente heterogênea, com os estados da região sul fazendo mais de 90% de triagem nos seus bebês. É claro que esses são dados do serviço público, né? A gente acredita que no serviço privado seja maior, seja perto de 100%, mas na região norte é um desastre, menos de 30% das crianças que nascem lá fazem triagem, tá? E em alguns locais, quando se faz a triagem, é uma triagem muito mal feita, inclusive. O estado de Roraima é um estado que praticamente não faz triagem, tá? E numa reunião com o Ministério esse ano, não, no ano passado, eles acreditavam que não se fazia triagem porque não tinha fono, não tinha faculdade de fono. Mas, enfim, se não tem fono, não tem faculdade de fono, como é que você vai... E a ideia deles era criar cursos de fonoaudiologia lá em Roraima. Só que como é que você vai formar fono sem ter fono no estado? É uma coisa meio difícil, mas enfim, essa era a ideia do Ministério da Saúde no ano passado, em reunião, inclusive, esse ano. No Brasil, de forma geral, é muito baixa ainda, 48% só. Então, a região sul é a que mais faz triagem, depois vem sudeste, depois vem nordeste, centro-oeste e norte, que, como eu falei, é a pior, tá? Então, a gente quando vai fazer triagem, isso a gente está colocando, eu estou colocando aqui uma referência, essa tabela não tem no nosso artigo, mas em 2022 a gente publicou um task force com a Sociedade Brasileira de Otologia sobre surdez na criança. Então tem o QR Code aqui. Como é que se deve fazer a triagem hoje, né? Então você faz com aquele aparelho automático de autoemissão. Se a criança passar, quando ela passa, então você assim, e isso é muito importante. Quando a criança passa no exame de triagem, não é que ela passa, você acredita que ela esteja ouvindo bem, que ela vai ouvir bem o resto da vida e não precisa fazer mais nada depois. Não, tá? Na verdade, você tem que acompanhar essa criança, né? Quer dizer, os pais devem e o pediatra devem acompanhar se está desenvolvendo linguagem, se está ouvindo de forma assim adequada, enfim, não é dar alta e esquece, né? Aí, se falhar, daí você repete a autoemissão, porque a autoemissão é um exame muito sensível quando o paciente tem alguma alteração no conduto, ou seja, quando pode ter um pouco de líquido amniótico ainda dentro do conduto lá da criança, às vezes o conduto é um pouco estreito, então às vezes pode dar alguma falha, daí você repete. Se passar, você continua, né? Então você segue aquele mesmo caminho de antes e você deixa a criança acompanhando, né? Não é que você esquece. Se falhou, aí você tem que procurar fazer
o diagnóstico. O diagnóstico é feito com Bera. Depois eu vou seguir com Bera, explicar direito isso. Daí falhou, provavelmente a criança não vai ouvir, e daí você detecta a perda, e daí você segue para o serviço de alta complexidade, fazendo ou implante ou aparelho auditivo. Então, esse é um fluxograma clássico de triagem auditiva neonatal universal de criança sem risco, ou seja, uma criança que nasceu a termo, uma criança que não tem antecedente na família de surdez, a criança que não ficou em UTI. Depois eu vou falar mais alguns fatores de risco, mas basicamente é isso, tá? Então, fatores de risco. Então, por exemplo, aqui tem vários, né? Hidrocefalia, ventilação mecânica por mais de 5 dias, hiperbilirubinemia, uso de autotóxicos durante assim, internação. É muito comum o uso de gentamicina. Então, infecção por citomegalovírus, que eu vou falar depois, se a criança tem algum problema genético, essa questão de ambiente ruidoso, quando fica assim, incubadora, mais ou menos, não é uma questão de risco. Tite média com assim, efusão, na verdade, não é considerado um risco. É que, na verdade, aí a autoemissão vai estar ausente. Por isso que se falhou 2 vezes, tem que seguir para um serviço de assim, otorrino e ver, né? Que depois, de novo, eu vou falar do dela. Quando tiver uma formação congênita, então assim, porque o teste de autoemissão é um teste muito sensível, perto de 90% de sensibilidade, isso vai variar de estudo para estudo, mas ele deixa passar algumas coisas. Então, assim, para uma triagem geral, ele serve bastante, mas quando você vê algumas situações, ou seja, ele pode falhar, tá? E daí, nessas crianças com risco, criança que ficou em UTI, criança que teve qualquer outro problema, prematuro extremo, não basta você fazer só a autoemissão, porque tem algumas crianças, por exemplo, que nascem com o ouvido normal, com a cóclea normal, e esqueci de falar isso também, a autoemissão, ela testa a cóclea. Então, a cóclea, se a cóclea tiver com a anatomia normal, ele vai estar normal. É que grande parte das crianças com perda de assim, audição não tem toda assim, a arquitetura da cóclea normal, não tem relacionamento interna e externa, ou que não, e elas não respondem a sons. Mas tem algumas crianças que são chamadas neuropatas, que têm a cóclea normal, e daí tem alterações no nervo. Então, esse tipo de criança, você tem que fazer tanto a autoemissão quanto o Bera, que o Bera daí você já vai pegar o nervo auditivo e vai pegar até algumas questões de tronco também. Então, por isso, nesses casos, deixa eu autorizar, né? Por isso que, nesses casos, você tem que fazer os 2 exames para você não deixar passar, tá? E daí a sequência sempre é a mesma, né? Então, passou, você continua assim avaliando, falhou, você repete, passou, você continua avaliando essa criança, você não, né? O pediatra falhou, daí já vai para diagnóstico não é com Bera assim automático, e daí comprovada a perda, você encaminha, essa criança segue para uma unidade de alta complexidade, tá? Isso aqui que eu coloquei, eu vou falar também um pouquinho mais depois sobre citomegalovírus congênito, que você deve acompanhar até os 4 anos de idade, que você tem maior risco de perda auditiva, mas isso eu vou falar bem depois. Então, assim, essa questão numa criança com alto risco de perda, você tem que se cercar de mais exames possíveis para poder detectar quase todos os tipos de perda de audição. Então, no caso, você faz um Bera automático, tá? E você começa junto com autoemissão, e você vai assim acompanhando. Quando eu falo que tem alguns lugares que fazem triagem de jeito errado,
lá na Unicamp eu lembro de ter visto crianças que chegaram para implante com coisas do mais absurdo possível, assim. Teve uma criança uma vez que tinha feito 15 exames de autoemissão, ou seja, falhou, retestou, retestou, retestou. Agora, eu sempre, quando vejo esse tipo de caso, eu fico perguntando o que que o médico, o que que a fono estava esperando desse caso, né? Estava esperando, estava tendo fé que iria voltar, que iria melhorar. Imagina, a criança perdeu aí 3 anos de tempo, né, para poder reabilitar e foi fazer implante com quase 4 anos, ou seja, fora do que a gente deseja. Então tem que ter muito cuidado. A triagem é uma coisa séria, deve ser conduzida por pessoas sérias, porque senão você vai perder a janela ideal de tratamento em criança. Então, hoje, qual que é o padrão atual da triagem auditiva em crianças? Então, você tem que detectar a perda em 1 mês, o diagnóstico em 2 meses e o tratamento com 3 meses de vida. Antigamente, se tinha uma outra ideia. Então, se pensava em fazer a detecção com até 2 meses, diagnóstico com até 3 meses e tratamento com até 6 meses. Mas a gente sabe que quanto mais precoce for o tratamento, melhor. E a gente brinca que aqui no Brasil a gente faz a detecção quando consegue em 1 ano, diagnóstico em 2 anos e a gente trata com 3 anos, isso que é a média das crianças que chegam nas unidades de SUS. Tá? Então, assim, quanto mais precoce, melhor. Ah, mas se for uma criança completamente surda, então, com indicação de implante, que você vê que está com 2 meses de vida, você vai fazer implante com uma criança com 2 meses de vida? A resposta é não, né? Não por várias questões aí. Uma delas é que uma criança dessa idade não sustenta muito a cabeça, né? Não tem muito sentido você fazer uma cirurgia dessas. A outra também é que uma criança dessa idade, qualquer sangramento, por menor que seja, pode levar ela a risco, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. O implante, ele está realmente indicado a partir dos 6 meses de idade. Já foram feitos algumas crianças, talvez uma centena delas, com menos de 6 meses e não mostrou benefício na aquisição da linguagem. Então, assim, quando você detecta a perda, você vai tratar com um aparelho auditivo. Por isso que não pode ser qualquer bera. Depois eu vou falar aqui o que é mais indicado hoje. Tá? Então, vou falar desse caso clínico. Esse caso clínico ele é muito emblemático. Tá? Emblemático porque é muito comum isso, e isso aí nos imputa várias assim, discussões depois. Tá? Então, o caso de uma criança de 2 anos de idade, sexo masculino, teve atraso no desenvolvimento de linguagem, né, segundo a mãe, sem antecedentes de surdez, nasceu a termo, com Apgar 9 e 10. A mãe não teve nenhum problema na gravidez, o parto foi normal, alta no dia seguinte, ou seja, não ficou em UTI, não tem nenhuma doença, só que na orelha direita ela não passou na triagem, tá? Então, assim, uma criança de baixo risco que não passou na triagem na orelha direita, a orelha esquerda passou. Bom, qual que seria a conduta adequada? Então, quando eu falo não passou fez o exame, repetiu o exame depois, repetiu com 30 dias e pouquinho. E parou aí, tá? Não foi para diagnóstico por um motivo. Porque o pediatra acredita que podia esperar até a idade escolar para ver o que ia fazer, porque a criança vai se desenvolver bem como a orelha normal, tá? Então, iria tratar só se necessário, ok? Esse é um erro extremamente comum que era cometido mais no passado, né?
Então, você tem uma criança com perda unilateral, profunda, né? E daí as pessoas acreditam que vai se desenvolver bem. Assim, tem casos de crianças com uma só orelha que se desenvolvem bem realmente. Só que o cérebro ele não foi projetado para isso, tá? Então, assim, você tem vários estudos aí mostrando que, por exemplo, crianças com perda unilateral profundas e não tratadas têm um QI um pouco mais baixo quando você compara com crianças que não foram tratadas, não foram assim estimuladas, ou com crianças que têm audição assim normal. Então, quando você compara os dois grupos de crianças, você vê que essas crianças realmente têm um QI um pouco abaixo, tá? Por questão de estímulos, desenvolvimento de linguagem, enfim. E daí tem mais uma outra coisa, e isso acho que pega quase todas as crianças, ou também paciente com deficiência auditiva unilateral. A questão do esforço auditivo, né? Então, quando você escuta com uma orelha só, você acaba tendo que utilizar várias pistas, ou seja, você acaba tendo que se esforçar muito mais, acaba ficando muito mais cansado do que qualquer outra coisa. É claro que como a criança só conhece aquele estímulo unilateral, ela não vai ter muita noção disso, né? Mas uma criança que muitas vezes na escola não vai muito bem, aí começa a ter diagnósticos de déficit de atenção, quando não se sabe isso, né? Déficit de atenção, ou enfim, fala que a criança é muito assim agitada, que a criança não quer estudar, que a criança vai mal na escola, daí leva no oftalmologista e fala que está enxergando bem e que não tem nada, daí fala que aquela criança não tem jeito, enfim. Isso são alguns exemplos que eu estou falando de pacientes reais que eu já vi bastante, tá? Aí começa a ver qualquer outra história, porque ele é autista, enfim. Coisas que, na verdade, é muito por conta do cansaço auditivo mesmo, ou seja, ela se esforça muito para ouvir com uma só orelha, porque o cérebro não está pronto para aquilo, tá? Então, assim, essa conduta do pediatra é uma conduta muito comum, de novo, mais comum do que a gente pensa e até comum em alguns otorrinos ainda, tá? De que uma só orelha tá bom. Uma só orelha não tá bom, assim como um só braço não tá bom, um só olho não tá bom, uma só perna também não tá bom. Você trata, se você tiver ou souber o que fazer, você procura alguma coisa, né? Enfim. E daí os pais contaram que eles trocaram de pediatra, não foi nem por esse motivo, foi por outros motivos, e achou estranho e pediu para passar com a seu otorrino, muito por conta de que falava que o filho estava falando pouco em relação ao primo de idade semelhante. O primo era até um pouco assim mais novo e falava muito mais que ele, segundo os pais. Então os pais acharam estranhos, pensaram, bom, mas será que é porque ele escuta só de uma orelha? Daí que foram falar pro pediatra, daí pro novo pediatra, o pediatra pediu para passar com o otorrino, e no caso foi comigo. Então, quando você pega um paciente desses, o que você vai fazer? Bom, então lembra, é uma criança que falhou no exame, né? Eu vou repetir a triagem? Não, a triagem já foi feita há 2 anos atrás. A triagem foi feita de forma adequada até. Tá, você vai fazer um BERA automático agora? Não, porque o BERA automático ele não é para isso, ele é para detecção só. Então, ele não serve para fazer diagnóstico. Quando ele vem para a gente, quando ele vem para o otorrino, é para fazer um diagnóstico, para saber o que a criança tem, qual é a causa daquilo. Se vê que tem um percentual de pacientes que a gente não consegue encontrar a causa, né? E daí, essa é uma outra coisa muito comum, né? Qual o PEAT, né? O PEAT potencial, evocado, auditivo, de tronco cefálico, ou BERA, que é um termo clássico, né? Então, é muito comum, por exemplo,
o pediatra mandar para a gente, ou o neuro também, hoje está na onda de neuro pedir Bera, falar assim, ó, vai lá no otorrino para ele fazer um Bera em você. Tá, mas qual Bera? Qual PEAT? Qual que é a função desse PEAT? É a função de diagnóstico, é a função de buscar limiar? Para que serve? Porque daí, quando você pega isso, você vê algumas coisas interessantes. Porque assim, ó, o BERA, o PEAT, ele faz quando eu coloco avaliação auditiva objetiva, entre aspas, é porque ele depende de várias condições que são ideais para o exame, tá? E da interpretação de quem está vendo, tá? Mas é um pilar fundamental na detecção precoce e manejo de perdas auditivas, porque o padrão ouro para avaliação auditiva é a audiometria. Então, o padrão ouro é assim, a audiometria, não é o PEAT, tá? Mas criança não vai responder ao PEAT, né? Então, avaliação auditiva de recém-nascidos, crianças pequenas, indivíduos com atraso no desenvolvimento, às vezes que não, assim, colabora, alguns casos de pacientes alguns pacientes autistas que também não conseguem colaborar com o exame, alguns autistas conseguem, pacientes que estão em coma, na verdade, é para você ver se realmente essa pessoa pode até ser usado em alguns protocolos de morte assim, encefálica, que daí o BERA ou o PEAT vai estar ausente. Então, ele tem uma série de implicações aqui, tá? E daí, é importante que a pessoa que pede o exame saiba também avaliar. E daí você tem que avaliar os parâmetros das ondas, morfologia, ou seja, a forma delas, o tempo de latência, ou seja, o tempo entre o pico e outro, assim, a amplitude de onda, os intervalos entre os picos das ondas 1 e 3, 3 e 5, 1 e 5. E daí, mas a onda que é sempre mais utilizada é a onda 5, que é a mais robusta e é a mais importante para o limiar assim, auditivo, tá? Então, não é uma aula sobre Bera, mas essas considerações elas são muito importantes, porque, de novo, a gente recebe muito pedido de Bera, a pessoa não faz lá um Bera. Não, a gente quer saber. Eu acho que quando o pediatra ou neuro quer o exame, ele quer saber, ele está pensando numa hipótese que a criança esteja surda, né? Então a gente tem que pensar nos Beras, né? Porque assim, por exemplo, aqui, então, orelha direita e esquerda, a gente vê onda 1, onda 3, onda 5, tá tudo assim bonitinha, né? O padrão, ó, o tempo tá assim adequado, a onda 5 em 5,79 milissegundos. Aqui na orelha esquerda, a gente não consegue ver direito a onda 1, a gente vê mas que o formato tá ok, a onda 3 a gente vê bem, só que a onda 3 e a onda 5, elas estão um pouco deslocadas, né? A gente tem alguns parâmetros para isso. Bom, e daí, quando a gente pega esse outro exame, ó, a gente vê a onda 1 aqui, a orelha direita tá ok, tá tudo batendo, né? Aí a orelha esquerda a gente não consegue encontrar a onda 5, ela não tá aqui, ó. Ela não tá aqui, não tá aqui, aqui já não é onda 5 mais, então tá totalmente confuso isso aqui, não. Então esse exame é um exame alterado. Esse paciente tinha um chivanoma, tá, na orelha esquerda. Então, o PEAT ele pode servir para diagnóstico de chivanoma também. Chivanoma é um tumor benigno que está dentro do conduto, tá? Ele pode pensar, olha, esse PEAT está estranho, esse exame está estranho, então a gente vai fazer uma ressonância, né? Assim como, se ele estiver normal, ele estando normal, ele não exclui chivanoma, mas ele estando assim alterado, ele tem um valor preditivo positivo muito, muito assim, interessante para chivanoma, tá? E daí, desculpem, é uma coisa que sempre tem que pensar também, e sempre que eu vejo que vem um exame que não foi feito dentro lá do consultório, as condições
do exame, né? Como é que esse exame foi feito? Porque em criança, o ideal, criança pequena, dorme com sono natural, né? Uma criança maior, daí já tem que sedar, tem que levar para o centro cirúrgico, enfim. Quando a mãe começa a falar que a criança estava chorando, a criança estava irritada, a criança não dormiu, é um exame que normalmente para mim não funciona bem. E você começa a olhar o exame, ele não está bom, tá? Tem que perguntar isso. Tempo do exame. O exame durou 10 minutos. Bom, 10 minutos, 5 minutos, daí não dá para fazer nada do exame. Mas às vezes chegam os pacientes assim, que falam, não, o exame durou 5 minutos, doutor, estava agitado, e via aérea, via óssea. Às vezes, em alguns casos de perda de audição, e daí você olha para aquela orelha lá da criança e vê que tem um catarro, pode ser interessante você fazer um BERA de via óssea, para você poder confirmar se realmente ele não está ouvindo, né? Ou então ele está ouvindo, só que o BERA por via aérea não estava pegando. Eu acho que o BERA de via óssea ele é sempre interessante nesses casos de surdez. Sempre bom fazer, né? Mas hoje, o assim ideal, o mundo assim ideal, é você fazer um BERA e fazer uma IP com 1000 Hz para você ver se está tudo bem com a criança, né? Então, quando eu falo de Bera, Bera a gente tem aí, além do Bera ser automático, tem o Bera Click, que é o Bera clássico, né, que você avalia basicamente as frequências de 2000 e 4000 Hz, ou seja, não dá, de novo, não dá, e de novo, não dá para fazer diagnóstico, para firmar um diagnóstico de surdez numa criança baseada no Bera Click. De novo, não dá. Assim como não dá, de novo, não dá, e de novo, não dá, para você adaptar um aparelho auditivo com uma criança com Bera Click. Não funciona isso. Não dá certo. Isso aí vai dar errado, tá? Porque você tem uma faixa de frequência muito estreita. Bom, a gente já escuta entre 20 e 20 mil Hz. A audiometria, que é o padrão ouro, ela avalia entre 250 até 8.000 Hz. Então, você achar que vai conseguir alguma coisa, alguma noção de audição, avaliando de 2 a 4.000 Hz, eu sinto muito, porque você pode estar pegando uma perda em rampa, enfim, não, tá, não dá. Agora, quando você faz o Tony Burst, que é um exame bem interessante, né? Que você pode avaliar de 500 a 4.000 Hz, daí já melhora bastante, né? Já fica bom, né? Já fica bom. O chip é um BER ainda que é um BER que está sendo utilizado, mas ele faz um estímulo só, estimula várias áreas assim da cóclea. Ele é muito interessante para crianças com perdas leves até assim moderadas, para adaptação de ASI, que ele consegue pegar um espectro maior também de frequências, mais ou menos, até dizer que até alguns 250, tá? E o grande concorrente do estado estável, que é o Tony Burst, que também avalia entre 500 e 4.000 Hz, são exames bem diferentes, por exemplo, bem diferentes assim nas suas indicações, né? Porque o estado estável ele pode ser até mais rápido, em alguns casos, que o Beta Tony Burst, ou frequência específica, né? Mas ele não é bom para perdas moderadas, ele não responde bem. O Tony Burst já responde melhor, tá? Então, teoricamente, o Tony Burst ele tem uma função melhor para você adaptar, por exemplo, a ASI, tá? Do que o BERA estado estável. Aliás, é bem melhor. Tá? E hoje quem faz BERA de forma até rápida até consegue fazer um BERA Tony Burst melhor. Então aí que você, bom,
Então, qual que é a sequência aí? Fez um beta automático, falhou, ou no automações acústicas, automático, beta automático, em ambos. Falhou, vai para o diagnóstico. Diagnóstico aí é com Tony Burst, tá? Ou com estado estável. Pode ser um ou pode ser outro, mas eu prefiro Tony Burst, tá? Então, você não vai fazer o Betaclic. Você pode até fazer, mas depois, para você confirmar, você vai ter que fazer o Tony Burst. Então, é melhor fazer Tony Burst, tá? Essa aqui é a sequência. Então, aqui, o que aconteceu? Então, a gente seguiu aquele protocolo, fazendo, na verdade, o Betaclic. Por que ela fez o Betaclic? Porque ela fez depois o estado estável, né? Ela não fez o Tony Burst aqui. Então, tá ok. Então, no Beta... No Betaclic, você não tem onda detectável na orelha direita. O estado estável está lá embaixo, ó, em 100, 110, lá embaixo. O estado estável, tá vendo como o estado estável para perda para paciente com audição normal, ele não é bom, ele marca lá embaixo, mas não é. Daí você faz um Betaclic, o Betaclic está completamente normal. Então, é uma criança com perda unilateral. Tá? Confirmou. Daí a gente continua no nosso diagnóstico. Né? Então, o que a gente vai fazer? Exame de imagem. Tá? Exame de imagem é fazer tom, vai fazer ressonância, ressonância e tom. Avaliação genética, exames de laboratório. Bom, aí é o seguinte. Para esse caso, não está indicado tomografia, está só indicado ressonância. Tá? Por que eu falo para esse caso? Porque uma criança normal, não tem sinal de síndrome, não tem nada. Você não vai fazer tomo, que tem um pouco de radiação, não vai fazer avaliação genética aí para perda unilateral não traz tanto benefício, aliás, muito baixo para uma criança sem mais nada, que não parece ter nenhuma síndrome. Exames de laboratório, nessa idade, serve para absolutamente nada. Então não tem por que fazer hemograma, pegar meio litro de sangue lá da criança para testar um monte de assim, marcador, porque, de novo, a criança é normal. E isso é até uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando fica pedindo um monte de exame e sem um objetivo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem genérico, pedir doença de Lyme para paciente com paralisia facial de Bell, não tem sentido isso. A não ser que o paciente tenha ficado exposto e tal. Eu acho que hoje a gente caminha para uma coisa um pouco ruim, que a gente muitas vezes não tem a questão da conversa com o paciente, consulta clínica com o paciente e acaba pedindo um monte de exame para deixar o paciente feliz, porque a gente não sabe o que está fazendo. Então, e às vezes acha alguma assim, alteração, como deu um tiro de canhão, não sabe o que está procurando, é aquela coisa, você não sabe o que procura, você não sabe o que você encontra, e quando você encontra, você fica totalmente perdido. Então, nesse caso, o único exame que está indicado aí, nesse caso, de novo, é a ressonância magnética. Por quê? Porque é o seguinte, você sempre vai fazer um exame de ressonância em crianças com perda auditiva, perda congênita, porque você vai ver uma malformação no oitavo par craniano, ou seja, uma hipoplasia, uma aplasia do nervo coclear. Você vai fazer no caso de meningite também. Vai fazer, nesse caso, que é a hipoacusia unilateral, para procurar exatamente uma malformação no par craniano. Então, sempre vai fazer ressonância, tá? Tomo. Só se tiver uma malformação de orelha externa, orelha interna, que você vê lá na ressonância, a foca está mal formada. Bom, daí você pode fazer uma tomo,
quando você for fazer o implante, no caso, né? Se for fazer implante. Mas daí o exame padrão ouro, assim, para você investigar essas crianças com perda unilateral, é ressonância. Criança com perda bilateral sem mais nada, é ressonância também. Então, a ressonância é sempre o exame padrão ouro. Dificilmente, você não deveria ir para uma cirurgia de implante coclear só com tomografia, por exemplo, que daí você não sabe se, por exemplo, se a criança tem nervo ou não, você não sabe se é calcificado ou não, você fica com dúvida, você não sabe também, mais uma coisa, se você tem um tumor dentro da cabeça, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Tá? E daí, assim, ó, vou falar muito rápido das causas principais de perda auditiva unilateral em crianças. Tem duas causas principais, tá? Respondem a mais de 40% dos casos. É a hipoplasia ou aplasia do nervo coclear e o citomegalovírus, ou seja, citomegalovírus congênito. Isso aí é uma coisa que está muito na moda hoje. O citomegalovírus congênito. O citomegalovírus, ele é muito prevalente, tá? E ele pode ser a causa de 6 a 30% dos casos de perda de audição em criança. Vai variar muito, obviamente, do estudo, tá? E de onde está sendo feito, esse estudo do lugar. Né? No Brasil, está uma soroprevalência muito grande de citomegalovírus, em torno de 90%. Tá? E pode causar, em 22% desses casos, perdas leves a perdas profundas. Em quase 90% dos pacientes não nascem com o quadro clássico de citomegalovírus congênito, ou seja, crianças totalmente normais, tá? Você não percebe. E ele causa 60% dos casos de perda auditiva bilateral e 40% dos casos são unilaterais, desculpa. E 60% das vezes ele causa perda auditiva bilateral e 40% unilateral, tá? Só que daí tem mais um problema. Que a criança pode perder a audição até a adolescência, tá? Uma criança que nasce com citomegalovírus congênito, ela pode perder a audição desde cedo ou até assim, a adolescência, mas o risco maior até os 4 anos de idade, tá bom? Mas podem perder até assim depois. Então tem que ter muito cuidado. O citomegalovírus congênito também ele está ligado a algum aumento de diagnóstico de autismo, tem alguns estudos que mostram isso. Então, é o vírus da moda. Ele é muito importante. Eu vou falar por que ele é. E, assim, só disso dá para saber, mas a sua detecção é uma coisa que é difícil, porque tem problema com o tempo. O tempo aí é um problema, tá? Por que que o tempo é o problema no caso do megalovírus congênito? Porque o diagnóstico só é possível até as 3 semanas de vida. Então, você faz o PCR de saliva, você coleta a saliva aqui do bebê, testa, tá? Se der positivo, você confirma com o PCR na urina, tá? E tem um outro problema também. A perda auditiva tem início geralmente tardio. Geralmente a criança não nasce normal. Então, a criança, você vai lá, a criança não tem risco nenhum, você não testa, enfim. E depois de três a 4 meses a criança começa a perder a audição, às vezes de forma leve, e vai seguindo, você não acompanhou essa criança, você perde a chance aí, a criança com 2, 3 anos, você vai descobrir que é surda, e daí vem aquela coisa, nossa, mas ele teve triagem normal, será que a triagem foi feita errado? Será que estava certo, doutor? Será que... Bom, é um exame assim automático, então a chance de estar certo é grande. Né? Muitos desses casos provavelmente vai ser citomegalovírus congênito. Então, é uma coisa que está muito na moda, está sendo muito estudada e provavelmente é tema até do mestrado do meu aluno, do Olicolau,
a gente está escrevendo também um pouco mais sobre ele, capítulo de livro, enfim. E é uma coisa importante. Por que que ela é importante nas perdas unilaterais? Depois eu vou falar do implante, que assim, a criança pode ter uma perda só do lado direito, depois essa perda pode evoluir para o lado esquerdo. Então, o implante aí, ele é a que tem mais indicação. Então, tem que tomar um pouco alerta com isso. Daí a gente vai para a ressonância. Bom, na ressonância, como eu falei, a ressonância do nosso paciente, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o labirinto aqui do lado esquerdo, o labirinto do lado direito, a gente tem o conduto auditivo interno do lado direito, o conduto auditivo interno do lado esquerdo. Consegue perceber aqui que eles têm um calibre bem diferente? Tem, né? E aqui, ó, aqui é uma sequência de T2. T2 é quando o líquor fica mais brilhante, tá? A água fica mais brilhante. Então, aqui você vê o nervo vestibular inferior, aqui você vê o nervo coclear, do lado esquerdo. Do lado direito você vê uma maçaroca aqui. Então, isso aqui provavelmente é uma hipoplasia de nervo coclear à direita. A coca aqui está completamente normal, tá? É muito comum essas hipoplasias, a coca ser realmente normal. E daí, quando a gente faz cortes parasagitais, ou seja, quando a gente vai avaliar melhor o conduto, a gente vê 4 nervos aqui, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem o facial, coclear, vestibular superior, vestibular inferior, e aqui a gente vê só 3, tá? Aqui, então, provavelmente, um dos nervos está faltando. Na verdade, não é que está faltando, na verdade, ele está provavelmente fusionado com o nervo coclear. Geralmente, ele vai estar fusionado aqui com o nervo vestibular inferior. Tá vendo que esse aqui é um pouquinho maior? Então, ele tem uma fusão deles, tá? Provavelmente, tá? Quando a gente olha aqui o meato, acústico interno, a gente vê que tem o nervo facial aqui, vestibular superior aqui, coclear aqui, vestibular inferior aqui. Então, esse corte, como se você cortasse aqui e olhasse ele de frente, tá? Estou cortando e olhando aqui. Então, o normal é você ver esses 4 aqui. Aqui você só vê 3. Então, provavelmente está tendo uma fusão desses 2 nervos. Por isso que a criança não escuta bem. Por isso que ela está surda do lado direito, tá? Bom, e aí o que você vai fazer com essa criança? Isso não é um caso muito fácil você conduzir. Não é, tá? E aí eu convido vocês a lerem também o nosso Task Force da Sociedade Brasileira de Fontologia, que saiu no ano passado, final do ano passado. Tá bem interessante, tá aqui em janeiro, né? Mas ele foi publicado no site final do ano passado, tá bem interessante. A gente fala bastante sobre surdez unilateral, a gente fala sobre o psicoanalise congênita, a gente fala sobre outras coisas também. Então, vocês podem ver que está bem interessante. Tá? A ASE. A ASE é uma boa opção para criança, a ASE com cross. Né? Então, cross, se eu não escuto do meu lado esquerdo, o cross você coloca para ele dos 2 lados, ele vai pegar o som que chega do lado esquerdo e manda para o meu lado direito, o que é normal. Tá? Em crianças, geralmente elas não aceitam bem e também não é muito interessante porque ela perde as pistas monoaurais que ela tem nessa orelha dela boa, que é a orelha direita. Não é uma opção muito interessante, tá? Para esses casos aqui, e as crianças não usam porque não vem muito assim benefício, atrapalha, enfim. Prótese de ancoramento ósseo. Bom, prótese de ancoramento ósseo pode ser interessante em surdez do lateral, porque faz a mesma coisa. Então, na orelha que está surda, ela manda através por vibração para o crânio e para a orelha que está ouvindo bem. Então, ela vai conseguir ouvir as pessoas que chegam aqui do lado direito, né? Ela vai ficar bem, vai se desenvolver bem, tá?
é melhor, tá bom? Melhor do que o AS, tá bom? Menores de 5 anos, vocês têm as faixas compressivas que fazem a mesma coisa, que vibram, você tem os adesivos como Red Ear, ou seja, você tem várias outras opções. Maiores de 5 anos, tem as próteses percutâneas que ficam aquele parafuso exposto, no caso do barra, do ponto. Tem uma capacidade de amplificação muito grande, só que criança geralmente cai, criança faz esporte, e eu já vi muitos e muitos casos dessas próteses de ancoramento ósseo percutâneo do parafuso ficar totalmente solto aqui, porque caiu e bateu a cabeça, tá? Eu já tive casos, no caso daí do bone bridge, da criança cair com a cabeça, bater numa quina em cima lá do bone bridge, fazer uma baita sem hematoma, e o bone ficou bem, não teve problema, tá? E agora, o implante, tá? O implante, com certeza, é o tratamento mais indicado para surdez sensoneural unilateral em criança, tá? Isso, assim, não tem dúvida nenhuma. Tem um monte de artigo mostrando. A gente fez uma revisão muito boa sobre isso. O ideal na perda congênita é que se faça até os 3 anos. Depois dos 3 anos não se vê tanto benefício ainda, mas talvez façam estudos depois. Mas assim, o quanto antes melhor, tá? O quanto antes o estímulo vai ser melhor, a criança vai se adaptar, e tem estudos mostrando que as crianças elas gostam de usar o implante, principalmente quando estão na escola. Então, é algo que é realmente sensacional. Só que para esse caso, não. Para esse caso, não está indicado. Por quê? Porque você tem um nervo hipoplásico, tá? Provavelmente ele não está ausente, provavelmente ele está só fusionado. O resultado do implante coclear em pacientes com hipoplasia de nervo, a gente só faz em casos de perda bilateral, já é muito ruim, né? Já é muito ruim. Então, o desempenho dessa criança não vai ser bom, tá? Então, ela não vai ouvir bem, vai faltar fibra. Então, apesar da cóclea estar assim normal, você não vai ter nervo para poder conduzir o som. Então, não tem por que fazer implante, não tem mostrado assim benefício, tá? Então, nesse caso, eu indiquei uma prótese de ancoramento ósseo, ela usou o Red daí a mãe achou que não precisava usar mais nada, porque, enfim, a filha não era surda, e daí ela faz 6 meses que ela não volta mais. Mas, assim, um caso bem emblemático mesmo, tá? Então, o implante, nesse caso, não é, assim, interessante, né? Porque você, de novo, você vai estimular a cóclea. Vocês podem ver alguma coisa da técnica no nosso livro de próteses, que a gente lançou pela Sociedade Brasileira de Odontologia 3 anos atrás também. É interessante. E aqui, isso aqui eu preciso falar de terapia de células-tronco e terapia genética, tá? Bom, qual que é, qual que é o problema hoje da terapia genética? Ela não é aplicada nesses casos, tá? Ela é aplicada basicamente na neuropatia auditiva, numa mutação específica hoje do gene OTOF, que é um gene relativamente comum. Só que é um tratamento extremamente caro, coisa de milhões de dólares, tá? Ah, mas vai baratear? Vai. Os casos ainda publicados têm segmento de 2, 3 anos, com relativa estabilidade. Os protocolos têm assim variado, então você injeta pela janela redonda, daí faz uma fenestra na janela oval, faz uma fenestra no canal lateral, mas tudo caminha para você
injetar talvez até pelo sangue para chegar na cópia, enfim. Tem várias coisas que estão sendo ditas hoje, mas ainda é uma terapia que é incipiente, com resultados promissores. Eu acabei de voltar lá do Congresso Europeu de Implante em Criança. Foi uma aula que eu prestei bastante atenção, do grupo inglês que tem feito. Eles gostam, só que acho que não é para todo mundo realmente, tá? Muito caro. Então, tem que ter cuidado com o que se lê. Enfim, a criança estava usando implante, depois tirou o implante, estava ouvindo bem. Calma. E você não sabe o resultado disso a longo prazo. Então, de novo, pode ser sensacional, pode melhorar bastante, mas tem que ter muito cuidado, tá? Isso aqui é uma coisa importante, que às vezes a gente esquece de orientar, principalmente para crianças com perda unilateral. Cuidado na sala de aula. Mesmo que a criança esteja reabilitada, então você tem que ficar numa cadeira da frente, com a orelha melhor voltada para o professor, tá? A questão de fone de ouvido eu desaconselharia completamente, porque o fone de ouvido tende a causar perda de audição. O fone de ouvido é o principal responsável pelo aumento de casos brutais de perda auditiva em adolescentes, tá? Isso aí é muito importante. A gente tem que orientar as crianças, os pais a não tomar qualquer assim, medicamento que tenha potencial de causar dano para o ouvido. Então, muito cuidado com os antibióticos, né? Principalmente com os aminoglicosídeos. Pode falar, mas é coisa só de UTI. Eu já vi pai falando que a criança tomou em posto de saúde gentamicina, que é um aminoglicosídeo, porque estava com amidalite, e era o que tinha lá no posto e não tinha dinheiro para comprar outra coisa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? No caso de timédia secretora, às vezes a gente trata, né, fala para a criança voltar depois de um tempo, fica avaliando, eles ficam cozinhando, mas nessa criança, o perda unilateral tende a ser um pouco mais agressivo no sentido de colocar o tubinho mais rápido possível, para não ficar privado, porque ela só tem aquela orelha, tá? E agora, já estou acabando, depois eu vou abrir um pouco para essa discussão, é que hoje eu não estou conseguindo falar direito, eu estou resfriado. Então, qual que é a triagem ideal? Tá? Triagem ideal, na minha cabeça, seria fazer a autoemissão, triagem auditiva e PCR de saliva. Para mim, isso é fundamental, porque, de novo, a criança ela pode desenvolver, pode ter triagem normal e ter citomegalovírus congênito, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso e eu, assim, advogo muito de fazer o PCR em saliva. Se ele for negativo, ok. Se ele for positivo, em urina. De urina, porque urina, ele é mais sensível do que saliva. Ele é mais específico até do que saliva. Diferença de 3%. A saliva é bastante alta. Só que a urina é o padrão ouro. Só que colher urina de neonato é muito difícil. É muito mais fácil você colher saliva. Então, para mim, junto com o teste do pezinho, ou seja, eu acho que isso tende a acontecer ao longo do tempo, tá? Vai ser bem interessante, tá? Em crianças com risco, daí ainda mais, tá? PCR de saliva, citomegalovírus congênito. Tem alguns outros protocolos que fazem o BERA, desculpa, que eles só fazem o PCR de saliva se a criança tem perda de audição, só que daí você tem o risco de você perder, né, o período de você colher o exame, tá? Mas não pode colher sangue de cordão? Não funciona muito bem. O sangue de cordão, ele só é muito útil quando está com uma viremia alta, então você não sabe. E também não dá para. O teste do pezinho é um teste ruim ainda,
tem uma sensibilidade baixa para você fazer triagem. Em torno de 70%, é muito baixo, não dá para você fazer como triagem, tá? Então, minha cabeça, o ideal é fazer os dois. Testou, beleza. E depois também, se falhou, se a criança tem diagnóstico de surdez, para mim, e eu estou introduzindo agora, é fazer o teste de conexina 23, que é a mutação mais comum e mais prevalente, causa perda profunda bilateral. E aqui eu coloquei, mas como é que você faz o segmento da criança com citomegalovírus congênito? Bom, eu acho que o ideal seria você fazer o exame a cada 3 meses, no primeiro ano, depois 6 meses, depois assim anual, tá? Eu faria para sempre, anual até ter 11, 12 anos de idade, tá bom? Eu não vou para o caso clínico 2, caso clínico 2 eu vou deixar para uma outra oportunidade, que é um caso de surdez do unilateral também, mas em adulto, tá? Então, é isso, e agora eu vou abrir a perguntas de quem estiver. Ficou claro o meu raciocínio aqui, quando eu mostrei aqueles fluxogramas ou não? Doutor, Diga. esse programa que você disse que você acha interessante fazer o PCR de saliva, né? Mas pensando numa criança mais velha, que já saiu do período neonatal, já não teria mais validade? Não. Perdeu. Você pode fazer até com 3 semanas de vida, depois você não consegue mais, Carol. Porque os outros testes não dá para você falar que é congênito, porque o vírus de novela é muito prevalente. Então, às vezes, se você fizer sorologia para citomegalovírus é uma sorologia ruim, porque ela tem reação cruzada com vários outros vírus, tá? Então, não é muito bom. Eu, quando era aluno de iniciação, há alguns anos atrás, eu trabalhei com citomegalovírus, mas para fazer diagnóstico no fígado de paciente transplantado. Então, a gente pegava a amostra do fígado que ia para transplante, testava, via se tinha o vírus, e se tivesse o vírus já ia tratar, porque citomegalovírus em paciente transplantado é uma das causas muito grandes de rejeição, enfim. Entendi. Obrigada. Alguma outra pergunta? Claro, então, o que eu falei Eu tenho mais uma dúvida, doutor. Sobre o Bera, pensando a nível de SUS, assim, você estando em uma localidade que tem pouco acesso a todos os tipos de Bera, e que talvez você não vai conseguir ter um segmento tão próximo, assim, da criança, qual tipo que você pediria, assim, pensando em diminuir, assim, o número de retornos, né, num caso de paciente que não consegue frequentar tanto o consultório? Você está falando de uma criança que tenha diagnóstico de citomegalovírus congênito, é isso? Não, pensando assim, numa criança que às vezes veio encaminhada de um pediatra para fazer uma avaliação, né? Igual você falou no começo, assim, a criança que a escola reclamou, e aí o pediatra, né, finalmente resolveu encaminhar pro otorrino. E se tiver em um lugar em que, tipo, é um exame mais difícil de conseguir, você prefere já pedir algum tipo de BERA específico? É que assim, né? Você pode. Uma criança, você está imaginando uma criança de 3 anos, é isso? Isso, é. Uma criança de 2, 3 anos. O que os pais acham? É que assim, você pode até fazer um Veraclick, mas você entende que se o Veraclick estiver normal, ou não tiver uma alteração tão clara,
ele não vai te ajudar muito. E se ele tiver alterado, que é pior, você não sabe onde é que está aquela alteração e como que é a perda. Se a perda é em rampa, se a perda não é em rampa, entendeu? Não dá para você colocar asa nesse tipo de paciente, entendeu? Então, fica mais Wagner, difícil. Oi? Mariana aqui. Posso adicionar uma informação, uma observação Por fonoaudiológica favor, sobre isso? por favor. Então, assim, quanto à parte da fonoaudiologia, tanto os exames de clique e se a gente for fazer um turn burst, um chip, o que for, são geralmente os exames que estão na clínica fonoaudiológica. O que é importante no raciocínio com a parte médica é o seguinte: o clique, ele é um exame que ele não é específico, né? Então, ele pega uma banda de frequência que vai 500.002, então você não consegue dizer o quanto essa criança ouve. Qual que é o objetivo principal do clique? É avaliar a neurosincronia. Então, é Uhum. verificar se aquele som que está entrando, ele realmente está subindo ali, leminisco lateral, colícula inferior, está chegando até o tronco. Então, é esse o objetivo do clique, que é avaliar a neurosincronia. Quando a gente está falando do Tony Burst, né, frequência específica, estado estável, a gente está avaliando, sim, a sensibilidade auditiva. É possível chegar a um limiar psicoacústico, mas são aplicações diferentes. Então, muitas vezes não é a escolha de um ou de outro, mas na verdade a complementação dos dois. Aplicação. Sim. Porque o frequência específica, ele vai te predizer o que essa criança ouve e se ela ouve em qual faixa de frequência, e o clique está avaliando neurosincronia. Então, como o Wagner mencionou na aula, é muito importante entender a aplicabilidade de cada um deles, porque essas informações, elas são complementares. Esses exames, eles são exames que eles realmente precisam ser aplicados de acordo com cada caso em específico. Então, a gente precisa avaliar a neurosincronia, um clique, mas também a gente pode precisar avaliar a frequência específica, e a gente tem que fazer a opção pelo estado estável ou Tony Burst. É porque, assim, eu fico muito, muito preocupado quando eu vejo criança indo para implante só com Veracruz. Eu fico muito preocupado. E infelizmente, é uma realidade. Assim. A criança vai para o implante com o Veraclick. E, se eu não me engano, na portaria está isso, né? Está o Veraclick, inclusive. Não é um exame adequado para isso, não tem objetivo para isso. O Bera, por exemplo, pode servir também para monitorização intraoperatória. Então, o clique, né? Daí é o clique que você usa para ver se, quando você está mexendo lá no nervo, no caso de um chivanoma, o nervo, você está cortando o nervo está viável ou não, enfim, tem toda essa outra questão. Mas, realmente, são exames com objetivos diferentes. Então, não dá para fazer e achar que não, por exemplo, não, porque é SUS, vamos fazer o exame aí que tem e vamos tocar aí o paciente, mas não é bem assim. E também, mais uma coisa, independentemente do exame que for, tá? Eu sempre acredito mais nos pais do que no exame. Então, principalmente se são pais bons, né? Então, se o pai fala, não, mas meu filho escuta, meu filho está bem, meu filho está desenvolvendo, meu filho está falando, eu presto bastante atenção nisso. Tá? E eu considero bastante isso. Agora, e também, da mesma forma que eu falei de ficar repetindo o exame de rota-emissão, não tem sentido ficar repetindo um BERA, né? A não ser que tenha sido feito na época incorreta, por exemplo, é prematuro, fez no primeiro mês de vida, não tem sentido, você tem que esperar as vias estarem mais maduras para você fazer o BERA, senão ele vai dar realmente alterado. Mas tem que tomar muito cuidado, porque esse assodamento de fazer cirurgia a qualquer custo, de tratar a qualquer custo, tem que tomar cuidado. Diga, Mariana. Desculpa, o que eu acho que é válido aqui ressaltar é que o exame padrão ouro é sempre a audiometria tonal, porque ela tem especificidade de frequência. O uso do PEAT, no caso, frequência específica, é naqueles casos que tem a impossibilidade de fazer audiometria tonal.
né? Então, tem algumas crianças que a gente tem alguns métodos, nós fonoaudiólogos de avaliação comportamental. Então, assim, o PEAD, principalmente frequência específica, ele não é um exame audiológico de objetivo de descobrir o limiar. Essa é uma das aplicabilidades que ele tem, né? Então, quando a gente não consegue encontrar realmente o limiar audiológico via audiometria tonal, que é o exame padrão ORI. Então, quando eu coloco ali 2.000 Hz, realmente estou avaliando 2.000 Hz, a gente lança mão de outros recursos, como, por exemplo, o PEAT. Então, são exames de aplicabilidade diferente, a gente sempre tem que fazer cross-check de exame. Então, por exemplo, se a gente recebe um PEAT com deslocamento em bloco de todas as ondas, isso tem que estar confirmado no imitanciometria. Porque daí você vai perder condutivo. Uma perda condutiva. Então, sempre importante fazer o cross-check também dos exames. Isso aí é bastante importante. E também ver como é que aquela criança reage ao ASE, né? Às vezes, se a criança se coloca o ASE e não faz nenhuma assim, diferença, fica mais seguro, né? Lembrando que, entre aspas, implante coclear de urgência, ele existe só nos casos de meningite, né? Ou de casos de, assim, ossificação, fez esmaltite e tal, ossificar na cóclea, enfim. Mas é o que você falou bem, mas né, padrão ouro é assim, a audiometria, só que a gente acaba fazendo PEAT em criança pequena porque ela não vai recondicionar áudio. Mas, por exemplo, no protocolo de implantes, você tem que fazer uma audiometria tonal e você tem que fazer um BERA também para poder confirmar aquilo. Isso aí está na assim, diretriz, coisa que também eu acho que está errada. Porque hoje a gente tem feito implante em pacientes que respondem ao BERA, mas eles escutam muito mal, principalmente quando coloca no ruído. Mas isso já é uma outra discussão, né, na verdade. Alguém quer fazer mais alguma outra consideração? Obrigado, Mariana, pelas considerações. Imagina, se alguém quiser também perguntar alguma coisa da parte fonoaudiológica, eu fico à disposição. Maravilha. Nenhuma dúvida em relação ao caso. Então, vocês entendem que não dá para fazer implante no caso com uma hipoplasia, porque o caso aqui vai ser ruim. Agora, e quando for uma hipoplasia bilateral? Bom, aí você faz, porque você não tem uma outra opção. O implante de tronco, por exemplo, que você colocaria um eletrodo no núcleo auditivo, né, lá no tronco encefálico, não é uma opção muito boa. E é meio assim, complicado, posso até falar sobre isso depois, mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Então, quando for uma perda bilateral, você não vai ter nada melhor que aquilo, você coloca implante, né? Você coloca implante dos dois lados. Tá? Mas na perda unilateral, daí não dá para fazer isso. Aí não. Mais alguma pergunta? Ficou claro? Tudo tranquilo? Bom, então é isso aí. Eu acho que vou tentar fazer mais uma outra reunião dessas no próximo mês. Obrigado a vocês que estiveram aqui, obrigado aos residentes, espero que tenha sido útil. Um ótimo final de semana para todos e todas. Parabéns pela aula aí, Wagner. Obrigado. Muito valeu, boa. Karina, obrigado. Parabéns pela contribuição. Obrigado, chefe. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Valeu. Valeu, obrigado. É isso aí, obrigado, Mariana, também, pelas belas considerações. Obrigado, pessoal que entrou também. Os fonos. Valeu. Até a próxima. Até. Até mais.